Vamos começar mais um episódio do VisãoCast. Sejam muito bem-vindos para esse espaço que é para vocês, para saber sobre oftalmologia, saúde ocular, com os melhores, certo? Aqui de Campina Grande. E hoje o programa está maravilhoso, porque vamos falar sobre os mitos e verdades do ceratocone. E para me ajudar nessa tarefa, de destruir os mitos e confirmar essas verdades, estou aqui com minhas amigas que vocês já conhecem, doutora Rafaela e doutora Natália, especialistas em catarata, córnea, refrativa. E aí, meninas, vamos lá nessa missão de hoje. Estamos muito felizes em estar de volta, aqui. Então, obrigada pelo convite novamente. Como a gente falou, estão sempre convidados, E a gente gosta de falar sobre isso, então vamos lá. E hoje, o programa é muito especial, porque a gente tem a participação da galera, não é? Fizemos uma enquete, no Instagram, fiz algumas perguntas e o pessoal respondeu. Então foi uma participação muito boa, sabe? O pessoal respondeu, foi ótimo. Interagia, dizia, eita, o pessoal falou comigo no privado, eita, respondi essa errada. Eu, não tem nada, não, o importante é participar, sabe? Não importa, o importante é estar lá e votando. Então, as porcentagens das perguntas a gente vai discutindo aqui. Não todas, porque a gente fez, terão muitas perguntas, Algumas perguntas mais importantes para a gente dar o pontapé inicial, tá? Então vamos lá, vou pegar aqui a primeira pergunta. E foi a seguinte: quem tem ceratocone pode usar óculos? Hein? E aí, minha gente? Olha essa pergunta, 92% respondeu que pode usar óculos. Olha aí. Então, 8% que não pode. Então, a galera tá... a galera tá acertando. Realmente, pode usar óculos sim. A maioria, a grande parte, na verdade, das pessoas com ceratocone são beneficiadas com o uso do óculos. E o óculos é o primeiro passo para a gente reabilitar essa visão do paciente, Então, se o paciente não fica bem de óculos, é que a gente vai para o seguinte, que é o uso de lente de contato, seja ela gelatinosa, seja ela a lente de contato rígida, com desenho especial, principalmente para aquelas esclerais, Sim. E aí a gente vai seguindo, mas realmente o primeiro passo é o óculos. E às vezes a gente, no dia a dia do consultório, a gente vê que os pacientes já vêm usando óculos, Às vezes a visão não está tão boa, Não chega a 100%, mas também porque tem que renovar, às vezes já é um óculos que já está mais antigo. Então... Realmente é o primeiro passo, de escolha para a gente. Se o paciente não se adaptar, se não tiver tanta qualidade visual, a gente vai para os passos seguintes. E o óculos, a gente, como vocês falaram, a gente não exclui, escolhe um tratamento e pronto, O óculos, ele vem para auxiliar, ele já estando usando outras coisas, como anel, como transplante, e mesmo se o paciente, preferir, tiver uma boa visão com a lente de contato, que com certeza é muito melhor, a gente não tem como comparar a visão com a lente e com o óculos, Então, mesmo ele usando a lente, mas tem que ter o óculos, porque não vai dormir de lente, não vai ficar com a lente, 24 horas, então tem que ter ali aquele auxílio. Isso, porque em casa tem alguma coisa, então algum incômodo, tira a lente e já coloca o óculos. Agora, existem também pessoas, para todo mundo achar que quem tem ceratocone tem que sempre sair com óculos, que tem uma boa visão sem óculos. Acontece. Botou um anel e fica satisfeito e consegue exercer suas atividades do dia a dia sem óculos, também pode acontecer. Ou então, como a gente recebe pacientes que nem sabem que tem ceratocone, ali muito inicial, muito frustro, nem usa óculos. Chega para uma avaliação de rotina, por algum outro motivo qualquer, e a gente faz o diagnóstico de ceratocone e o paciente está bem, não quer usar óculos e tudo bem também, Então, depende muito do que o paciente quer, do que ele necessita. E da visão que ele atinge com isso. Isso, porque também tem o extremo também, O paciente que fez transplante também pode ficar sem uso de óculos e fica bem, como a gente vê, Com certeza. A gente pega casos que fica excelente sem precisar de correção com o óculos. Sempre Pode. A resposta que era pode. Não, é uma regra, assim, é um tratamento individualizado para cada um, Isso. E a gente pode usar de várias maneiras para melhorar a visão do paciente, Exato. Então, ótimo. Acho que, a primeira pergunta, pode usar óculos, 92% acertaram. Foi ótimo. Vamos para a segunda pergunta de hoje. Tem cirurgia para curar o ceratocone? Uma palavra bem forte, Não é que tem cirurgia para curar. O último estágio que a gente parte é o transplante de córnea. Essa cirurgia, sim, obviamente, você vai tirar a córnea doente do paciente e vai substituir por um doador uma córnea sadia. Isso aí, se for considerar
transplante, ele cura, mas a gente não vai para o transplante de cara, né? De fato, tem seus riscos, tem as indicações, obviamente, mas tem seus riscos. Então, as cirurgias mais convencionais do ceratocone não são para curar, e sim para que ele tenha uma visão menos aberrada, como a gente falou. Com óculos ou com lente, ou com a cirurgia em si, que é o implante de anel intraestromal. O CrossLink, na verdade, não cura, ele tem a finalidade de parar de progredir, né? Perder a progressão, como a gente falou no... Então, não é essa palavra curar, assim, acaba que não cura, mas que a gente reabilita. O ceratocone tem as duas faixinhas, né? Uma que vai evitar a progressão e a outra que é para melhorar a visão. Então, cirurgicamente, o CrossLink a gente usa para evitar a progressão e uso de anel, cirurgia de transplante, né? Enfim, é para melhorar a visão. Eu costumo dizer que não tem cura, mas tem excelentes tratamentos que vão deixar o paciente reabilitado visual e vai parar a progressão da doença, né? Isso. Então, uma vez assim, com ceratocone, você é uma doença crônica progressiva, então você vai ter ceratocone sempre. Não tem um comprimido, não tem colírio, não tem óculos, lente que vai fazer sumir a doença. A doença tá ali, agora a gente controla. Né? A gente controla a progressão, a gente melhora a visão para o paciente, a pessoa que tem o ceratocone, ter uma vida normal e uma visão boa por assim, um longo período. Né? É o que a gente espera. O tratamento é isso. É acompanhar e reabilitar. Em último caso, transplante que a gente vai tirar doente e colocar uma sadia. Né? Mas isso aí é exceção, porque transplante tem complicações. Né? A gente vê quantos pacientes que já chegam querendo transplante, achando que é a salvação. Verdade. Inclusive, eu atendi um paciente recentemente, ainda lá em Recife, que ele chegou com o diagnóstico de ceratocone, ele já chegou com os 2 irmãos, dizendo que já tinha os doadores. Ele pesquisou em casa, então eu já tenho os doadores. Então, primeiro, não existe nem esse doador vivo, que essas córneas a gente tem como, não, né? E outra coisa, ele chegava... É um mito, né? Exatamente. E ele chegava a 20 com óculos. Então, tipo, ele já chegou querendo transplantar porque achava que era o tratamento. Na internet, era então, assim, isso mesmo, ter ceratocone para transplante. Tem que respeitar cada etapa, cada passo, né? Os steps que a gente costuma falar de tratamento mesmo. E já entrando em outra pergunta, que tem a ver com isso, com os mitos, todo ceratocone vai precisar de transplante de córnea? Nem todo, né? Nem todo. A minoria. Isso é um mito. Se o Como foi? Chega cedo. A porcentagem, será que a galera acertou isso aí? Essa aqui eu não botei na porcentagem. Né? Essa aqui eu não botei, não. Algumas perguntas eu coloquei. Mas como a gente estava falando dessa outra pergunta que entrou nessa questão do transplante, a gente já emenda, né? Então, uma na outra. Como a gente estava falando mesmo, né? Tem que respeitar as etapas e as indicações. O transplante tem indicações específicas, né? Primeiramente, se o paciente não se adaptou tanto ao óculos e principalmente intolerância à lente de contato, né? Não de jeito nenhum tolera a lente de contato rígida ou escleral, que seja, ele tem uma indicação de transplante inicial. E outra coisa são as cicatrizes, né? A hidrópsia, que é uma complicação do ceratocone. São condições, porque a gente... O arsenal que a gente tem tratamento, mesmo com os melhores, assim, mais modernos equipamentos, a gente não consegue dar a visão. Isso. Então, mesmo com a lente escleral, consegue reabilitar. A gente não consegue reabilitar. Então, o paciente jovem, que o que a gente tem não oferece uma visão boa, então já não tem indicação do anel, né? Que é a terceira etapa. Muito fina, sabe? Que a gente não tem como fazer a cirurgia. Então, vai ter que partir para o transplante. O único tratamento para você, nesse caso, é o transplante. Mas cada vez mais a gente vê, cada vez menor, na verdade, a indicação. Porque como o pessoal está ficando mais consciente e ciente do que de como suspeitar, de quando procurar um oftalmologista, ele chega geralmente em estágios mais iniciais. Isso. Então, como a gente para essa progressão antes, o paciente demora mais a chegar num estágio ou nem sequer chega de transplantar essa córnea. Então, cada vez menos a indicação de transplante, a não ser quando é um ceratocone muito agressivo, por fatores de riscos que a gente não consegue modificar, que são inerentes a ele mesmo. Um ceratocone que se desenvolve num paciente, tem muita associação, né, que a gente vê com paciente com síndrome de Down, por exemplo, ele chega, crianças já com uma complicação do ceratocone, ele já chega assim. Então, ele quando evolui com a cicatriz,
para reabilitar aquela visão, a gente vai ter que ir para o transplante. Mas cada vez menos, com a educação dos pacientes, a gente chega nessa etapa. Às vezes pacientes muito alérgicos, né, atópicos, aquela alergia pesada mesmo, que sem acompanhamento, né, coça muito o olho, sem informação, já chegam num estágio avançado que a gente não tem muito, assim, o que fazer por ele. Mas eu batendo novamente na tecla da importância do diagnóstico precoce, do acompanhamento e principalmente a conscientização, né, da população sobre essa doença, né, porque realmente ela baixa muito a qualidade de vida, né, e a gente não quer que o paciente já venha para a gente com indicação de transplante, né, a gente não quer, a gente quer passar por todas as etapas, orientar direitinho e ter uma qualidade de vida boa, com uma visão boa, né? Exato. Vamos lá para a próxima, e essa, minha gente, tá aqui na enquete. Vamos lá. Usar celular ou telas pode piorar o ceratocone? O que é que vocês acham? O pessoal respondeu mais sim ou mais não? Eita, eu acho que o pessoal aí respondeu sim. Respondeu sim que pode? E aí? 73% responderam que celular e telas pode piorar o ceratocone. E, gente, essa aqui é um mito, né? Porque, veja, o ceratocone, ele não está relacionado ao tempo que a gente passa olhando o celular, olhando a tela, né? Ele não vai interferir. Outras doenças estão associadas, né, a esse uso de eletrônicos, que é a progressão da miopia em crianças, né? Que a gente vê visual, na verdade. Sintomas de astenopia, que é, né, você tá o olho seco, né? Outras doenças estão relacionadas com o uso de telas. Mas o ceratocone, ele não vai piorar se você já tiver, ou se você não tiver, você vai começar a ter porque usa muito celular. Isso não existe, isso é um mito. É verdade. Né? Porém, a gente muita tem que gente errou. Muita gente errou. Mas essa questão do celular é uma coisa muito uso de telas, hoje em dia está relacionada a muita patologia, como você falou, né? Muitas doenças. Então, acho que a galera já pensou aí, não, tela é ruim para tudo, então vamos lá. Tela não pode, tela dá tudo, então o celular também, mas não. Né? Agora a gente é um assunto... Diretamente não. Diretamente não. É um assunto bem importante, realmente, pertinente para a gente ver até outro episódio sobre isso, sobre os de telas, né? Progressão da miopia em crianças, que é muito importante falar sobre isso, realmente. Mas vamos para os próximos programas. Então, usar telas, celular, não piora o ceratocone, tá bom? E você não vai começar a ter ceratocone se você usar telas, certo? Vamos para a próxima pergunta. Para as nossas gravidinhas. E essa foi uma pergunta que eu recebi um paciente no consultório, porque essas perguntas, né, são perguntas feitas pelos pacientes. São perguntas do nosso dia a dia, né? Então, a gente aproveita para responder aqui. Então, bora lá, as gravidinhas. A gravidez pode piorar o ceratocone? E aí, meninas? Pode piorar? Pode. A gravidez, ela dá um monte de alteração no nosso corpo, né? Alterações sistêmicas. E o olho também não é diferente, né? O olho também vai ser afetado pela gravidez. É um boom de hormônios que vai fazer todas essas alterações. Então, a grávida vai reduzir a sensibilidade corneana. Às vezes, grávidas que já usam lente de contato, ficam intolerantes à lente de contato. Ela baixa a pressão intraocular. E relacionada diretamente à córnea, ela vai aumentar a espessura da córnea e a curvatura. Então, se vai agir na córnea, deixa eu botar aqui nosso convidado especial, né? Que isso aqui é um dos fatores de risco para a progressão. Se a gravidez quanto reposição hormonal, por exemplo, né? Que entraria na mesma. Como assim, tem chance de aumentar, né? Aumentar a espessura, aumentar a curvatura dessa córnea daqui, e o ceratocone age aonde? Na nossa córnea. Então, com certeza, né, a gravidez, isso é uma verdade. Ela pode né, assim, alterar, piorar um pouco o ceratocone. Né? E eu já recebi pacientes, como o Nath falou também, com reposição hormonal. A gente vê casos até de pós-cirurgia refrativa, por exemplo, que desenvolve alguma ectasia, sabe? Porque fez uma reposição hormonal. A gente não fala muito sobre isso, né? Isso. Pacientes, por exemplo, que eu operei refrativa e no dia, 7 dias chegou dizendo que, eita, descobri que estou grávida. Já muda a questão da programação, né? Da revitalização, de tudo. Inclusive não pode, né? Uma coisa que nem está nas perguntas, mas não pode, tá? Operar grávida. Cirurgia refrativa em grávida, não. Justamente então, também por isso. Eu acho que se você está grávida, como você faz exame de check-up para engravidar, e quando está grávida, faz também exames, né? No geral, eu acho que um exame oftalmológico, você que está gestante,
É importante, porque a gestante ela também tem glaucoma, ela tem ceratocone, né? Ela tem o olho seco. E assim, a gestante, por si só, ela vai oscilar a visão, né? Por conta dessas alterações que a gente já falou. Então, ela fica meio naquela encruzilhada. Meu Deus, não tô vendo bem hoje. Ontem eu tava bem, hoje eu já não tô bem. Aquela oscilação. O olho um pouquinho mais seco. O olho um pouquinho mais seco. Então, é importante falando na gestante, isso, né? A gente falou agora. É importante, realmente, essa consulta oftalmológica. Quando eu estava gestante, eu fiz uma consulta, né, odontológica, com a ginecologista. Pré-natal oftalmológico. Tem que fazer o pré-natal oftalmológico. Tem que ter. Até para orientação, porque o olho fica seco. Às vezes, até um óculos provisório, né, durante a gestação, já que essa refração flutua muito. Quantas vezes já veio o gestante, tipo assim, 7 meses e o óculos quebrou? E ela, doutora, pelo amor de Deus, meu óculos quebrou, porque tem a questão da dilatação, é toda uma coisa muito delicada, a gente tem que tratar com cuidado, né, a gestante. Então, a gente, explica, pode ser que seu grau oscile, não seja o grau adequado, né, mas a gente dá um suporte, não vai deixar ela na mão, né, mas sabendo que tem que ter esse pré-natal oftalmológico, né, é importante. Então, vamos lá. Essa pergunta aqui também foi uma pergunta da enquete, minha gente. Bora lá. Quem tem ceratocone pode fazer cirurgia para correção do grau? O que é que vocês acham? E aí, como vai a enquete? Gente, essa aqui foi acirrada, viu? Foi? Acirradíssima. 57 disse que pode fazer. Não pode. Foi, não, pode. Gente, não pode. É uma das contraindicações, assim, de cara. Na cirurgia refrativa, a gente abla tecido corneano. Então, a gente vai enfraquecer, entre aspas, uma córnea que já é fraca, naturalmente fraca. Então, é uma das contraindicações absolutas. E não pode só tirar um pouquinho. Só um pouquinho, corrige só um pouquinho. Na verdade, vai piorar a visão daquele paciente com ceratocone. Não pode. Inclusive, a cirurgia refrativa, os exames que a gente faz pré-operatórios é para rastrear. Isso. Entre outras, ectasias corneanas, que o ceratocone é uma das ectasias. Né? Então, a gente vai justamente rastrear essas doenças para poder contraindicar ou não a cirurgia. Então, contraindicação absoluta. Então, não tem nem conversa. Realmente, se a gente pegar ali no exame pré-operatório, a gente não vai indicar mesmo, não. Não vai, contraindicado. E a gente já pegou várias vezes pacientes, como a gente comentou que no primeiro vídeo. O ceratocone nem sabia, o screening. O paciente não sabia, queria operar, mas infelizmente... E um grau inocente. Um exame bom, né, que a gente não suspeitou, mas pode passar. No exame clínico pode passar batido, mas nos exames não tem como esconder. Topografia, tomografia que a gente pede, né, para poder fazer a cirurgia refrativa, aí não tem como negar, né? Não tem como esconder a doença. Isso. Então, não pode. A resposta, não. Não pode, então isso é Infelizmente, né? Mas não. Então não pode fazer a cirurgia refrativa. Isso aí, gente, bora lá. Vamos para a próxima pergunta. Quem tem ceratocone pode dilatar a pupila? Essa aqui foi também da enquete. 68% falaram que pode dilatar a pupila, quem tem ceratocone. E realmente, ceratocone não é uma contraindicação para dilatar a pupila, né, gente? Dilatar a pupila é um exame que a gente faz de rotina, né, nas consultas oftalmológicas. Então, não vai ter contraindicação, não vai piorar nem agravar o problema. Porém, vai ter mais aberração. O nosso exame, geralmente, né, meu exame de pacientes que já tem ceratocone, ou que eu suspeito, né, antes de naquele exame, no autorrefrator, né, para entrar na sala, eu não dilato a pupila do paciente. Porque se dilatar a pupila, ele vai ter mais dificuldade de enxergar as letrinhas. Vai ter mais aberração, né? Como no ceratocone, a nossa córnea não é uma córnea regular, né? Então, se você aumentar essa pupila, a luz vai entrar de forma irregular, pior, né, com a pupila grande, então vai dar muito mais aberração. Então, dilatar a pupila piora uma das etapas do nosso exame oftalmológico, mas não vai impedir que a gente dilate para poder observar outras coisas no nosso exame, né? Como o polo posterior, a retina, né? E aí a gente pode em seguida dilatar, não tem problema não.
Mas para essa parte em si, de fazer a refração, de passar um óculos, de ver realmente a acuidade visual do paciente, fica mais difícil, né? Até porque o exame oftalmológico não é passar óculos, né? Não para aí, não. Não para aí, é muito completo. Então, a princípio, geralmente, nos pacientes que já têm ceratocone, que é um paciente novo, por exemplo, que eu suspeito, para fazer a refração, eu não gosto de dilatar, faço o exame sem dilatar, que é a recomendação, e depois, se precisar, pede para dilatar, para a gente poder avaliar o nervo, né? Avaliar a retina, com mais especificidade, entendeu? Para ver a pressão intraocular também, né? Então, assim, o resto do exame todo normal. Mas, a princípio, quem tem ceratocone pode dilatar, né? Não tem nenhuma contraindicação, tá? Vamos lá. Próxima pergunta. Vou ficar cego por causa do ceratocone? Essa daí é uma pergunta de muitos pacientes com ceratocone, né? Não, na verdade, é como a gente já falou, volta naquela mesma conversa, né? São N tipos de tratamentos e o ceratocone, diferente de um glaucoma, por exemplo, na pior das hipóteses, a gente ainda consegue transplantar esse olho. Então, existe transplante de nervo? Não. Existe transplante de olho? Não, mas de córnea existe. É um tecido que a gente pode substituir. Então, ele não vai ficar cego. É uma cegueira reversível. Isso. Entendeu? Na pior das hipóteses. Então, não, você não vai ficar cego pelo ceratocone. Isso é um mito. Mito, né? Tem a questão do estigma da doença, né? O desconhecimento da doença. Você recebe o diagnóstico e recebe aquele impacto, né? Mas não é uma condenação, não é uma coisa que, sabe, ceratocone vai ter que transplantar, ceratocone vai ter que ficar cego. Pode sim piorar bastante a visão, porque a córnea, né, vai aumentar o astigmatismo recular, vai aumentar a miopia, pode dar mais aberração, mas cegar não. A gente tem muita coisa para fazer por essas pessoas, né, por esses pacientes que têm ceratocone. Isso, né? É uma gama de tratamento muito grande. Então cegar, mito. E assim, o paciente chega com o diagnóstico, ele já chega estressado, né, meio depressivo, porque já leu sobre, e isso aí vem à tona, né, assim, eu vou ficar cego, eu já tenho, a minha qualidade de visão não é tão boa, e aí o nosso papel é dar informação nessa primeira consulta, né, assim, informar que a gente tem muito tratamento e pedir os exames para poder individualizar o tratamento para ele, porque de acordo com a espessura da córnea, a gente já vai poder indicar um anel, ou se já está um pouco mais avançado, né, a depender se o paciente já chega que não se adapta com lente de contato. Então, realmente, a gente tem que confortar esse primeiro passo, né? Assim, o paciente que chega um pouquinho dessa forma, né? E vários pacientes chegam, doutora, né, já vem com o diagnóstico, minha visão está péssima, não consigo ver nada, com óculos está ruim, e a gente, ali nos exames, indica, por exemplo, uma lente de contato rígida, né, ou uma corneana, até um escleral, se é um pouco mais avançado. Isso. E quando a gente coloca e o paciente enxerga ali, gente, é muito bom. Já vi chorar. É muito bom. Você e aí é a importância do especialista em córnea, né? Assim, porque ele pode ter passado por vários oftalmologistas que não ofereceram isso aí pra ele, né? Até que não é o dia a dia. A gente falou no vídeo passado da importância de você buscar o especialista para tratar aquela doença, entendeu? É muito específico mesmo. Como eu falei, né? A gente estuda isso todos os dias, a gente vai para congressos, tem protocolos, então a gente tá apto para tratar esse tipo de patologia, né? As patologias da córnea. Então é muito importante o paciente que tem esse problema, que tem ceratocone, buscar um especialista. Porque é muito bom quando a gente vê o paciente, doutor, chega e fica maravilhado. Crianças, por exemplo, né? Jovens, quando a gente vê, meu Deus, vai conseguir ver tudo, vai voltar à vida normal, né? É muito gratificante. É muito bom. Isso aí, gente. Muito bom. Então, bora lá. Gente, agora essa outra pergunta, vamos para a próxima. Essa aqui também foi da enquete. Essa aqui, a gente já falou tanto. Aqui eu tenho certeza, olha, deixa eu dizer aqui a vocês, coçar o olho faz piorar o ceratocone. Ninguém errou. Ou errou? 95% respondeu que faz piorar o ceratocone, né? Graças. 5% acho que foi o Paulo, tenho certeza. Ele coça o olho na minha cara. Horrível. Você sabe aquele barulhinho, não tem? Mas assim, irritadíssimo. E para de coçar esse olho. Foi ele, com certeza, que respondeu que não faz nada.
Mas assim, São Paulo mesmo, que o restante do mundo já sabe que não pode coçar o olho. Quem me acompanha, quem segue, sabe que não pode coçar o olho. É proibido coçar o olho. Né? Então, coçar o olho piora o ceratocone. Sim. Verdadeiríssima. Não só piora, como faz surgir. Tem mais então, essa. Coçar o olho é o principal fator de risco comprovado, associado à piora, à progressão do ceratocone ou T-ceratocone. E modificável, né? Que a gente sempre tem que falar isso. É um fator de risco modificável. Então, é o que a gente pode fazer, é isso. Por isso que essa campanha do Junho Violeta bate tanto em cima disso, da conscientização, de você saber o que é para que você tenha uma forma de evitar. Então, a forma que a gente tem como evitar, a gente paciente, como paciente, é essa. Então, e se você não consegue parar de coçar o olho sozinho, faz o quê, minha gente? Procura quem? Os oftalmologistas, né, minha gente? Vão para a consulta, fale da sua queixa, entendeu? Que a gente examina, vê o que é que precisa, vê a causa, o motivo exato dessa coceira. Tem N motivos, Sempre né? tem alguém do seu lado que tá coçando o olho, que não sabe que causa tanta coisa, né? Então, por favor, informem a essa pessoa para poder. E outra coisa, sempre tem alguém do lado que dá um pitaco, né? Usa isso aqui, sabe? Usa isso aqui, esse colírio azulzinho, né? Que a gente já chega, o paciente já chega com tratamento. Ali, usando. Errado, geralmente. Colírio errado. Já chega usando tudo errado. Não pode. Então, procurar. E coçar o olho não é uma coisa inerte, não é só você estar ali, né? Coçou ali de boa. Não. Coçar o olho ele vai trazer o trauma contínuo nessa córnea, vai trazer microtraumas que vai mudar a arquitetura da córnea, né? Vai aumentar a pressão intraocular, aumentar a quantidade de mediadores inflamatórios, que são a patologia ali do ceratocone, né? Prepara o terreno ali para o ceratocone, né? Para progredir ou para quem tem. Ou para quem não tem, começar a ter. Isso é uma córnea mais fragilizada, pessoas com predisposição começar a assim, desenvolver a doença. Isso. Então, mais uma vez, minha gente, importantíssimo, não cocem o olho. Fale, meninas, por favor. Não coçem o olho. Não coçem. Se coçar e não souber o que fazer, procure o oftalmo. Não pode. Vamos lá para a próxima pergunta. Quem tem ceratocone tem uma vida normal? Pode levar uma vida normal? Certeza. Só pode. Com certeza a gente pega o paciente o ceratocone, ele de imediato ele não tem a cura, mas tem um tratamento. Então a gente vai reabilitar a visão do paciente, vai confortar na primeira consulta ele que vai chegar, como eu já disse, né, um pouquinho triste. Tanto ele vai poder ter uma vida normal, né? Não estava tendo distorção visual, muita sensibilidade à luz, todos aqueles sintomas do ceratocone inicial, e aí a gente vai tratar realmente e esse paciente vai estudar, porque chega o adolescente, né, que não está conseguindo enxergar bem, então ele vai voltar a estudar melhor, vai socializar melhor, e aí é nosso papel trazer a qualidade de vida, né, para eles. A nossa meta é essa, é que o paciente que tem o diagnóstico, ele tem uma qualidade de vida e uma boa visão por um longo tempo. Porque a gente sabe que a progressão ocorre até, quando bem tratado, né? Ele ocorre mais ou menos até uns 25 anos, por aí, 30 anos, às vezes. Mas se bem tratado, ele é por aí mesmo. Então, a gente dando essa qualidade de vida, o paciente vai viver bem aí, tranquilamente. A pessoa não passa tipo, até a velhice, assim, progredindo, né? Tem um limite ali, geralmente até os 25, 30 anos, por ali, aquele período que é mais crítico, o mais crítico ali, adolescente, aquele mais jovem, né? Que progride mais rápido, ou então que pode já chegar um pouco mais avançado. Mas isso, a gente controlando, fazendo, né? Faz uma indicação de acompanhar mais pertinho, faz um crosslink, né, bota um óculos, uma lente, um anel, enfim, o que for necessário. A gente vai ali guiando, seguindo, juntinho, é um casamento, né? Com o oftalmologista, pacientes com ceratocone. A gente tem um acompanhamento muito, muito junto mesmo, para manter essa visão boa. Então, o objetivo é esse, é a gente diagnosticar, né, e manter, reabilitar a visão daquele paciente, né, para ele ter uma vida normal, né, que é sair, fazer esporte, ler, ter a carteira do motorista. A carteira do motorista, isso. É isso aí. Vamos já para a nossa próxima pergunta. Quem tem ceratocone pode fazer concurso? E aí, gente, essa pergunta eu faço às vezes
Não foi da enquete essa, não fui. Mas é uma questão que vem muitos, assim, pacientes no dia a dia da gente, né? Mais jovens que estão aí nessa meta de concurso. E veja, em relação que eu sempre oriento os pacientes. Eu já trabalhei em algumas, fazendo, né, tanto laudos de concurso quanto em concurso, especialmente sendo avaliadora médica. E, assim, depende do concurso. Então tem que olhar o edital. Porque às vezes o concurso ele exige você ter uma visão mínima sem correção, não é? E às vezes é difícil o paciente. Isso, então veja, o paciente com ceratocone, ele vai ter uma miopia, vai ter um astigmatismo alto. E com certeza, assim, se não for realmente frouxo ou muito inicial, não vai conseguir ter uma visão boa. Sem auxílio, né? Sem auxílio, Porque os concursos, como o laudo, né, é muito específico, então ele pede a visão sem correção. Sem correção é o quê? É sem óculos, sem lente, né? Uma visão pura. Assim, o paciente sentou e enxergou. Essa é a visão sem correção. Então, o paciente com ceratocone, muitas vezes, ele não vai conseguir atingir, né, essa visão. E isso vai desclassificar para o concurso. Então, tem que avaliar muito bem o edital. Que tipo de concurso, né? Que tipo de concurso vai prestar e a função, né? Às vezes, concurso para policial, por exemplo, para trabalhar na rua, então você tem que ter uma boa visão. Assim, a distância, de longe. Então, geralmente, esses concursos já limitam, né? Sem correção, né? Às vezes está isso já no edital. Isso. Mas também tem o ceratocone que vai ter o grau baixo, não é uma regra, né? Tem um grau alto que ele vai passar. Aí tem que ter explicitado no edital que tem que ser ou não portador da doença. Mas, às vezes, sem correção, ele chega na boa visão e ele passa naquele critério, mas não passa quando tem lá no edital, não pode ser portador de ectasia corneana. Ectasia que o ceratocone está dentro das ectasias, né? Então, já olhar o edital, né? Esse paciente portador, já olha o edital antes. Glaucoma, às vezes, também não pode. Assim, N doenças, né, oculares, que se tiver ali, então, durante os exames, ali o candidato está se preparando, e às vezes chega num determinado, aqui não deu, não passou, né? Infelizmente. Então assim, olhar o edital, né? E dependendo da função do cargo, às vezes não pede, então pode fazer, tá? Mas assim, quem tem ceratocone pode fazer concurso, né? Olhando o edital direitinho, se enquadrando dentro dos critérios, tá liberado. É isso, gente. Muitos concursos pedem a visão com correção e a maioria das vezes a gente consegue chegar ou na visão máxima ou próximo da visão máxima, com os auxílios. Isso. Então, nem é sim, nem não, nem é mito, nem é verdade, depende. E tem uns que não pedem também exames tão específicos, né, para diagnosticar nada, então depende. Né? Olhar o edital e pronto. Vamos para a próxima. Quem tem ceratocone em um olho, pode ter no outro? E aí, hein? Essa daí a gente meio que já respondeu até no primeiro episódio, né? Assim, que ceratocone é uma doença bilateral, né? Atinge os dois olhos, mas a maioria é de forma assimétrica, ou seja, atinge mais um olho do que o outro. Por isso que chega tanto paciente pra gente dizendo, não, doutora, meu ceratocone é só nesse olho, porque meu olho ruim é esse. Então tá ruim só um olho, ou tá ruim. Mas que na verdade ele atinge de forma assimétrica mesmo, um olho mais do que o outro, né? Mas é bilateral mesmo. E falando em relação à cirurgia, por exemplo, se você tiver um ceratocone clínico em um olho, né? E doutora, opere só o outro, já que o outro não tem ceratocone, não tem assim, não é? Então, porque ceratocone tem nos dois. Isso, se uma córnea é frágil, né? A refrativa, isso, em relação à cirurgia refrativa. A gente não pode operar só um olho porque um olho não tem ceratocone. Na verdade, os dois têm. A sua córnea é uma córnea mais fragilizada, né? Então ele está escondidinho ali, pode ser que ele não se manifestou ainda, ou ainda vai se manifestar em algum momento, né? Ou pode ser que nem fique assim mesmo, né? Depende muito de cada um. Mas se tem um olho, tem no outro. Então é uma córnea fragilizada nos dois olhos, né? Então não pode. Não pode fazer cirurgia refrativa, né? E se tem no olho, vai ter no outro também. Você não tem ceratocone só em um olho. Tem os dois, mas de forma assimétrica. Exatamente. Mais um olho do que o outro. E vamos para essa pergunta agora. A última pergunta, minha gente. Essa teve enquete. E aí? Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu chegar aqui. Não foi tanta pergunta. Assim, tanto não, né? Mas eu fiquei sem querer fazer muito para o pessoal poder participar mais, né? Porque às vezes pode ficar um pouco cansativo. Mas foi ótimo. Bora lá. Deixa eu achar aqui. Eu passei ela. Aqui. Usar lente de contato faz o ceratocone parar de progredir? E aí?
62% das pessoas falaram que não. Então, Que Bem, olha aí. Você tá muito sabido. Sabe de tudo. E quem assistiu já esse episódio do início já dá pra acertar aqui. Já demos um spoiler lá no início. Então, e aí? A lente de contato, ela é o auxílio óptico que talvez dê melhor qualidade de visão ao paciente com ceratocone. A gente não fala que é o melhor porque a adaptação não é tão fácil para uns e para outros. Então, o melhor tratamento para aquele paciente é o que ele vai se adaptar, não necessariamente a lente que vai dar uma melhor qualidade visual para ele. Porque geralmente, não é que é mito que o paciente não possa usar lente gelatinosa, mas o que vai conferir melhor qualidade visual são lentes rígidas, sejam elas corneanas ou esclerais. Por quê? Porque aquela lente rígida vai como se fosse aplanar aquela área que é irregular, que é mais curva daquela córnea. Então, como eu já tinha falado, aquele raio de luz vai entrar menos aberrado no sistema óptico do paciente. Mas ela vai parar de progredir? Não. Ela vai conferir uma melhor qualidade visual. O único tratamento que faz parar de progredir, que visa, na verdade, parar a progressão do ceratocone, é o crosslink corneano, que a gente vai usar a riboflavina, que é a vitamina, associado a uma radiação ultravioleta, para fortalecer as ligações entre as fibras de colágeno e tentar endurecer aquela córnea. Deixar a córnea forte, rígida, né? Então, assim, é mito que a lente de contato faz parar de progredir, é mito. Não é tratamento para progressão, né? Fechando melhorar. Assim. Não é o tratamento da progressão, é o tratamento que ajuda a reabilitar a cuidado visual, a melhorar a cuidado visual do paciente. Isso, né? Evitar a progressão, como a gente já comentou, realmente só o crosslink. Né, comprovadamente o crosslink. A gente vê às vezes que o implante de anel, né, como ele aplana mais a córnea, então dá uma lentificada na progressão, mas assim, comprovadamente, né, de estudo, de artigo, que a gente vê é realmente o uso do crosslink, né? E a lente de contato, apesar de dar, né, uma visão maravilhosa, né, uma visão que o paciente não tinha antes, que ele fica maravilhado, não é tratamento para progressão, vai melhorar a visão, né, gente? E a gente vê que a lente de contato é um tratamento muito bom, porque a gente consegue que o paciente, assim, atrasar a indicação de transplante, como a gente já comentou aqui, né? Então o paciente fica usando a lente de contato, às vezes, escleral, que como o Nath falou em relação ao conforto, né? A corneana, realmente, ela é um pouco mais desconfortável, o paciente tem aquela demora para se adaptar, mas, como eu falo, é tudo estímulo, né? Se ele com a lente tem uma visão boa, melhora tanto a visão que ele passa, sabe? Ele se adapta. Ele vai... Nem sempre, nem nunca. Mas... vai ali tentando, a não ser que realmente seja uma coisa impossível. E assim, mas o benefício da visão é tão bom que ele faz aquele esforço, sabe, gente? Isso. E consegue a corneana. A boa adaptação, né, é muito importante, porque também, assim, uma lente de contato que não está bem adaptada também vai causar os malefícios, né, assim, vai ficar lá, vai até causar aqueles microtraumas que a gente falou do ato de coçar, pode até causar, então, assim, por isso que é importante fazer um teste de lente de contato específico, com especialista, porque cada paciente tem uma lente de contato específica, né, para cada um. O desenho, o número, o desenho, tudo é personalizado, né, para você mesmo, para o paciente que tem ceratocone. É tanto que o teste de lente não é uma coisa rápida. Não, a gente coloca uma lente, então vê o padrão, como é que ela ficou, como é que ela se encaixou no olho. E a gente, quantas vezes a gente, não, essa aqui não tá boa não, isso aqui tá ruim, então bora trocar por outra. Então a gente muda às vezes o desenho, né, muda o formato daquela lente. Às vezes a corneana, como a gente falou em relação ao conforto, não deu certo, não ficou boa, ficou instável, sabe, ficou pulando. O paciente tem um ceratocone mais avançado, bora partir para a escleral, que é uma lente maior, que ela vai apoiar, vai pegar a córnea, mas aí se apoiar na esclera. Essa lente é bem mais confortável, né? Ela junta o conforto da lente gelatinosa e a melhora visual da lente corneana. Então é uma lente muito boa. Não é simplesmente colocar, né? A gente vai direcionar e ver vários padrões do que quando a gente coloca para poder indicar a lente. Cada paciente a gente vai vendo se está bem, se tem uma troca boa, se está bem adaptado lá na lâmpada de fenda. Então é muita coisa que a gente observa para poder indicar para o paciente. E se não tiver bem adaptado, não tem jeito. O paciente não vai tolerar e ele não vai fazer a adesão ao tratamento correto. E a gente pede, volte, né? A gente pede para voltar com 6 meses, para a gente ver como é que tá, com 1 ano. Por quê? Porque a gente fez a adaptação naquela córnea, naquele momento.
Mas como é um tratamento que não vai impedir a progressão, então o ceratocone vai progredir. E com certeza a lente vai ficar instável, não vai ficar mais tão boa como estava, a visão não vai ficar tão boa porque o ceratocone progrediu, né? Se ele progredir. E a gente vai ter que trocar essa lente, né? Adaptar outra lente, então faz o processo todo de novo, né? Então, usar lente de contato não faz o ceratocone parar de progredir. Isso é um mito, né? Isso. E acabamos nossas perguntas. Foi ótimo. Não foi? Foi bom. Alguém tem alguma dúvida aí? Ceratocone? Deve ter várias, né? Várias perguntas que a gente não fez. A gente tentou enquadrar aqui, né? Tentar o máximo de perguntas que os pacientes chegam pra gente. Deu para responder muita coisa, né? Assim, muita dúvida que aparece no dia a dia. Eu acho que foi bacana. E essa intenção do VisãoCast nesse mês de junho foi justamente esse. Pra gente, né, intensificar e reforçar a conscientização sobre o ceratocone, sobre não coçar o olho, né? Essas perguntas a gente fez um mês, né? 3 episódios dedicados somente a falar sobre isso, para justamente conscientizar a população, né? Mas ceratocone não é uma doença só do junho violeta, né? É uma doença que a gente tem que falar sempre. E nós, como especialistas de córnea, a gente trata com pacientes todos os dias com ceratocone. A informação é o melhor tratamento, né? A gente sempre fala, muito bom. Muito bom informar. Então vamos encerrar por hoje, né? Vai ter muito mais. Rafaela, muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer lhe receber aqui novamente. Obrigada a você pelo convite. Está convidadíssima para os próximos. Com certeza, já estou aqui na minha cadeirinha. Doutora Natália, muito obrigada. Obrigada a você. Eu amei estar aqui. Foi uma experiência até nova para mim, né? E sou um pouco envergonhada, mas estou pronta aí para falar sobre outros assuntos. É isso aí, vamos falar muito mais, porque tem muita coisa boa para falar, mexendo sobre saúde ocular. A gente vai tirar as dúvidas de todo mundo sobre saúde ocular, sobre oftalmologia, para todo mundo ficar sabendo de tudo, tá bom? Minha gente, muito obrigada pela presença de vocês, foi ótimo, né? Espero que a gente tenha ajudado vocês a entender mais sobre o ceratocone, tá? Entender mais sobre essa doença, conscientizar que não pode coçar o olho, tá? Procurar um especialista de córnea, né, gente? Para poder fazer um acompanhamento individualizado, tá? E até a próxima.